Fala, minha gente, estamos chegando por aqui no seu começo de tarde. Boa tarde, Patrícia. Boa tarde, amigo. Tudo bem? Tudo bem aí com você de casa? É sempre bom estar aqui no Entre Família pra gente conversar, trazer assuntos que a gente pensa, que a gente fala, que a gente convive e aprender a ter um olhar diferenciado sobre as coisas. Verdade, né? Boa tarde, Luquinhas. Fala, meus amigos, muito boa tarde pra vocês. Paty, muito bom estar contigo também por aqui. Você de casa, sempre muito bom estar juntinho com você, participando com a gente do Entre Família, ficando antenado. Você fala sobre o tema de hoje relevante, até a gente vai falar sobre isso, mas sempre muito bom estar ligado. Às vezes fala, ai, Lucas, você é muito jovem, vai falar sobre isso, mas eu tô aqui de olho. Tanto Entre Família, né? Depois de quê? 4 anos, 3 anos e pouquinho no Entre Família? Não tem como, né? Já tá quase muda, doutorado, né? Quase doutorado nos assuntos que a gente vai trazendo aqui, porque tem assuntos que voltam, né? A gente vai a cada ano, uma vertente diferente, Isso. uma especialista diferente, num personagem. Aí você vai vendo por vários ângulos, né? Aquele tema, aquele assunto, e aí pronto, vai ficando fera, tá quase doutorado, né? Na construção. Não é porque você é jovem, ainda não está casado, olha, eu ainda, hein? Exatamente. Que não vai poder conversar com a gente aqui. Eu me sinto privilegiado, porque já tenho acesso a alguns temas aqui, alguns exemplos, sempre traz especialistas, alguns personagens, então eu me sinto privilegiado por conta disso. Aí, tem que aprender antes com o erro dos outros, né? Verdade, né? E falando em erro dos outros, menina, tema de hoje, Patrícia. Difícil, hein? Difícil, viu? Difícil de falar e difícil de se viver essa realidade também, que é, infelizmente, uma realidade em muitos lares. Que é a traição. Que é a traição. E a gente estava conversando agora há pouco, né? Porque a gente fala assim, a traição, só a traição, a questão, né, carnal ali, trair com o outro, mas também tem a traição financeira, verdade. A questão da confiança, né? Na verdade, a gente vai trazer mais pro lado de uma traição homem e mulher, porque esse é o tema do nosso programa, mas a gente pode começar a falar um pouco sobre quebra de confiança, sobre respeito, né? E esses são assuntos, né, delicados e que a gente só para pensar quando a gente vê o exemplo do outro, né? É verdade, verdade. E nós temos até um especialista que vai conversar com a gente hoje sobre esse assunto. Daqui a pouquinho ela já aparece aí para você. E também teremos por aqui a Cris Romero, né? Cris Romero que vai estar com a gente por aqui. E teremos também uma história real de um casal que vai contar pra gente o drama que eles viveram e a gente vai entender um pouco a fundo também, né? Os dramas, a realidade, não é mesmo? Para que você aí de casa se conecte, para que você aí de casa aprenda com o exemplo dos outros e construa aí uma nova forma de ver a vida, né? Verdade. Com certeza. E Luquinha já trouxe as manchetes, Lucas? Ou ainda não? Vou trazer agora pra vocês. Agora, né? Agora. A gente foi conversando, eu não lembro, trouxe ou não trouxe? Porque sempre tem Darleide, Pastora Aleixo, Abinal, aí hoje a gente tá aqui sozinho também. A gente vai batendo papo aqui, ó. E aí, o tempo passa. Pra galera já ficar de olho no tema de hoje, ficar junto com a gente aqui, mas além disso também eu vou trazer alguns temas aqui pro hashtag, vou falar sobre o censo do IBGE, falar um pouco sobre a população brasileira. É legal a gente observar, conhecer um pouco mais, e já passamos de 212 milhões de brasileiros. A gente vai acabar citando alguns pontos essenciais sobre isso, inclusive São Paulo continua sendo ainda o estado mais populoso. Então a gente faz esse levantamento aqui, a gente acaba estudando um pouco e agora compartilha com vocês. E eu não sei se você já ouviu o termo sobre jovens nem. Pois é, são jovens que nem estudam e nem trabalham. Foi feito um ranking mundial e o Brasil está em segundo lugar. Vou trazer alguns números sobre isso também. E vou falar também de um concurso aí que reúne fotógrafos do mundo inteiro, seja ele profissional ou amador, mas para mostrar um pouco da vida selvagem, já temos os finalistas das fotos, inclusive uma é do Brasil. Então vou mostrar um pouquinho sobre isso, trazer algumas fotos, quem sabe você pode aí escolher qual você acha melhor dela e mais pra frente, quando sair o resultado, eu mostro aqui também, mas daqui a pouquinho eu explico melhor aqui no hashtag. Boa, beleza, Luquinhas. Então a gente vai para aquele intervalo rapidinho, né, Paty? E na volta a gente tem pergunta para te fazer. Tem na prática hoje, tem Luquinhas com essas informações aí, tem um casal que já vivenciou uma questão de traição e vai trazer pra gente a experiência deles, os alertas e o acolhimento para aquelas pessoas que querem recomeçar, porque é possível, Verdade, né? É possível. A gente já começa falando que sim, é possível, né? Mas e o que a Bíblia fala também, né, sobre essa questão aí da traição? A gente vai entender um pouco melhor com a nossa terapeuta, a Cris Romero, terapeuta de casais,
Ela vai, já tá até aparecendo aí para você, dando tchauzinho. Daqui a pouco a gente conversa com ela. Então é só a gente se acomodar aqui e já estamos de volta no seu Entre Família. De volta por aqui no seu Entre Família, tema muito importante, muito relevante. A gente está conversando hoje no seu programa Entre Família, falando sobre traição, né? Fui traído ou traída pelo meu cônjuge, que caminho seguir agora? E até mesmo os níveis de traição também, não sei se existe isso, né? Níveis de traição. Até mesmo a terapeuta vai nos ajudar com esse assunto também, né? Se tem níveis, alguns que dá para perdoar, outros não, isso daqui já é demais, né? A gente vai entender um pouco mais sobre esse assunto também, mas tudo isso depois do quê? Hashtag roda a vinheta pro Luquinhas. Eu já começo com pesquisa sobre o IBGE. Não sei como é que é na sua cidade é grande, tem muitos habitantes. Tem gente que prefere aquela cidade um pouquinho mais tranquila, pouquinha gente, cada um conhece todo mundo ali. Mas seguinte, pessoal, a população brasileira chega a mais de 212 milhões de habitantes. Isso segundo os novos dados divulgados pelo IBGE. São pesquisas feitas até o dia 1º de julho de 2024. Os dados são até essa data. E esse número representa uma alta de 4,68% em relação ao censo de 2022. Pessoal, o censo é uma contagem de pessoas e domicílios, enquanto as estimativas englobam outros indicadores como taxas de nascimento e mortalidade. Esses dados servem como uma referência para vários indicadores sociais, econômicos e demográficos do país. Mas algumas coisas parecem continuar até iguais, tipo São Paulo, sendo a unidade da federação com mais habitantes. São 45,9 milhões de pessoas. E isso representa 21,6% do total do país. Em segundo lugar, já vem o estado de Minas Gerais e também o Rio de Janeiro. O estado menos populoso é Roraima, mas em contrapartida é o estado que mais foi observado o crescimento populacional. Já o menor crescimento foi em Alagoas, com 2,95%, seguido pelo Rio Grande do Sul, com 3,19%, e o Piauí, com 3,20%. Eu acho super legal quando sai o censo, que a gente já começa a observar como que está a população, sai geralmente várias pesquisas com relação a isso, outros números para poder observar. Inclusive aqui no Hashtag a gente sempre acaba acompanhando um pouco mais, trazendo as informações e até a gente dando uma olhada como é que está isso para trazer até temas para dentro do programa, mas observar como é que está a nossa população. O povo fala que está difícil, mas não para de fazer filho, né? Olha aí, população só aumentando. Ai, e antes a gente dizia, né? Porque não tinha TV em casa, mas hoje tem até internet. Tem celular, né? Ué. Pois é, né? Mas interessante também, até, não sei se foi esse próprio censo que trouxe, que a população mais idosa tem crescido também, né, Lucas? Já se observa isso, inclusive tem pesquisas recentes que mostram isso. Já uma fatia a mais ali da geração de 15 para cima, assim, 20 e poucos anos, já está igualando, assim, mas futuramente vai ser a maior parcela com relação a isso. Então, a gente acaba observando um pouco do comportamento com relação a isso. Eu fico pensando nas profissões também com relação a isso, porque é uma nova população, a maioria que vai estar presente, como é que a gente vai trabalhar para atender esse novo público, né? Verdade, verdade. Isso gera algumas preocupações também, alguns benefícios, outras preocupações, né? Oportunidades novas também do mercado. Interessante, né? Bom aí. E seguindo então para uma próxima notícia, pessoal, porque o legal das pesquisas do censo é realmente ter esse panorama de como está a população brasileira. Já uma outra pesquisa feita também, que foi voltada mais para o público jovem em um nível mundial, deu um destaque para os nem-nem. Essa é uma expressão que serve para falar sobre os jovens que não trabalham e não estudam também no momento. Ou seja, pessoas que não têm como continuar os seus estudos e têm dificuldades para se inserir no mercado de trabalho. E nisso tudo, nesse ranking mundial, o Brasil está em segundo lugar, atrás apenas da África do Sul, com 36% das pessoas entre 18 e 24 anos nessa condição. Quem diz isso é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, com dados de 2022. E segundo até especialistas analisando um pouco isso, os jovens nem não devem ser vistos ou até taxados como um grupo desmotivado
ou acomodado, mas sim pessoas que estão enfrentando grandes desafios. Inclusive, eu estava até com um ranking aqui, até poder falar um pouquinho mais sobre isso, com os números. Então, a gente tem a África do Sul em primeiro lugar, o Brasil em segundo. Já em terceiro, pessoal, vem a Turquia com 32,2%, a Colômbia em quarto lugar com 31,5% e em quinto lugar, a Costa Rica com 29,7%. Então, ele segue aí de 18 a 24 anos, são esses jovens, né? Esse é um ranking mundial da OCDE, com dados da OCDE de 2022. Já em um outro comportamento, também uma outra faixa de jovens, né? Um certo outro grupo com relação a isso. Mas achei legal ter um certo especialista falando para isso, porque você fala, não trabalha, então tá acomodado, preguiçoso. Então ele trazendo um pouco desse quesito para não ser taxado desta maneira. Mas a realidade é que também existem os neném, né, da mamãe, que não, meu filho vai trabalhar, não, meu filho, deixa que a mãe cuida e Mas tal. aí, Às vezes tem alguns casos, também, né? Hoje em dia, é que você já saiu de casa, já casei também, já saí de casa. Mas se você for parar para pensar, seria mais fácil a gente estar na casa dos nossos muito pais. Cômodo, com muito a segurança, trabalhando, estudando, ajudando nos recursos, né? A tal da geração canguru também existe, né? Que tá ali, mas aí também indefinido, aí eu me coloco no lugar de mãe, né? Tipo, como que eu tô ajudando os meus filhos a pensarem como que eles vão ser no futuro, o que que eles vão fazer? A gente está conduzindo da forma correta? Tem a ver com a gente? Tem a ver com a escola? É complicado, né? Tanta pressão, né? Verdade, muita coisa, né? E aí, às vezes, em alguns casos, né? Os filhos em casa e namora, tal, já, enfim, leva uma vida ali que não quer sair de casa, tem todo o conforto, tem tudo, né? Então, claro, são vários pontos que a gente vai analisando. Que a gente empurra um pouquinho, né? Vai empurrar. Mas não pode empurrar demais, senão depois não volta. É igual igual as aves no ninho ali, né? Para os filhotes aprenderem, eu não lembro qual ave que é, ou se são a maioria delas, mas que empurra o filhote do ninho depois de uma certa idade para ele descer. A águia, né? Acho que é a águia mesmo, isso. E aí tem que voltar, né? Tô empurrando. Tem que ser assim. A gente continua então para a gente terminar esse momento aqui do hashtag. Pessoal, tá rolando um concurso de fotografia selvagem que vai premiar as melhores fotografias. Inclusive, já temos os finalistas para isso. Foram 59.228 imagens, muita coisa, de vários fotógrafos, e de várias idades também, seja profissional ou não, e são 117 países representados. E olha só, os vencedores para cada categoria vai ser anunciado no dia 8 de outubro. Vou ficar de olho com isso aqui para poder compartilhar com você o resultado. E durante uma exposição no Museu de História Natural de Londres, vai ser ali exposto. Uma das finalistas é aqui do Brasil e veio do Pantanal. Mas é claro que eu não vou só falar, teve o concurso, já temos aí algumas fotos. É claro que eu vou compartilhar quais são essas fotos com você. Para quem sabe você nessa, fala, essa aqui é a minha preferida, será que vai levar ou não? Mais pra frente eu venho trazer o resultado. Eu acho que vai aparecer no telão as fotos pra gente poder sendo brasileiro, ficar né? de olho. Vai torcer sempre. A gente fica torcendo, né? Uau. Então são várias fotos. A categoria, no caso, é selvagem. É o olhar, né? O olhar de quem fotografa. Eu tenho umas fotos da minha cachorrinha lá, da Meg, da Arrependimento. E será Arrependimento, que entra? cadê? Pois é, será que entra aí umas fotinhas da Que bicho da que é Arrependimento? esse, gente? Aí elas acabaram entrando. Uau! Abelhas não, aqueles tipo vespas, né? Vespas, né? Meio que numa luta. Eu acho legal porque de fotos assim você acaba tirando várias conclusões. Você Aí, ó. acaba observando. Eliane e a Patrícia e Piper, hein? É isso. É isso. Gente. Olha isso com comendo pedras. pedra? Não tá fazendo ninho. É tá levando provável. Exato, levando pro ninho. Que linda foto. E acaba chegando foto de vários lugares. E olhando Essa me chamou muita atenção. Puxa. Acho que diz muita coisa, a gente fala sobre o clima, né, o tempo, essas mudanças e me fez observar um pouco. Para mim essa foi a melhor. A natureza é muito bonita, né? Não, eu fico impressionado com isso que você falou, a natureza, né, a criação de Deus, as cores, os detalhes, né, toda esses animais selvagens e tal, lindos, né? Quase 60 mil fotos. Muita foto. Para escolher quase 60 quantas? mil. Eles vão escolher 15 fotos finalistas nisso.
É isso aí. O Brasil tá nessa aí, quem sabe, né? E os critérios, né? Quais são os critérios, será, para poder escolher? É artista falando com artista. Né? Coisa que a gente não entende, né? Pra gente é uma, pra eles é totalmente diferente, né? Mas enfim. Tem questão técnica também, né? Mas vou ficar de olho, vai ser legal porque vai ser exposto em Londres até, uma cerimônia. Mas enfim, quando ficar pertinho da data, eu vou ficar de olho e claro que o resultado depois eu trago. Eu lembro de uma outra vez que eu falei sobre isso e tinha saído o resultado, só que eu deixei pra falar um outro dia. cobraram o pessoal de casa. Não, e o resultado, porque que eu me lembre, saiu a data já. Eu achei que tinha cobrado de você ir lá, né? Fazer a exposição, a inauguração e tal, né? Andando pelas ruas de Londres. Podem mandar essa mensagem que eu vou usar como prova. Pode cobrar aqui, também, Estão cobrando, né? eu vou lá atender. Mas, pessoal, é isso, viu? Por hoje é só. Bom restante programa pra vocês. Obrigado, Lucas. Até uma próxima. Deus Muito quiser. bom. Valeu. Tchau, tchau. Até mais. Tchau. Tchau. Bom, vamos lá então com a nossa pergunta do dia. Pra vida real, Pra né? vida real. É, que Londres, fotos, bichinhos. Pra nossa vida real aqui hoje, Para nossa afinal. vida real é mais ou menos, às vezes, né? Acontece isso que a Patrícia falou ali, o leão e a leoa, né? Um olhando cara feia pro outro. Mas para resolver ali alguns conflitos também que são necessários, né? Mas para você interagir com a gente, manda para cá sua pergunta sobre o tema de hoje e até mesmo já responder para a gente, né? Você já perdoou uma traição? E ainda, tem dúvidas sobre esse assunto? Compartilha com a gente, né? Quais passos ali você enfrentou. Se você quiser, não precisa se identificar, tá bom? Pode ser interações anônimas e a gente respeita ali o seu anonimato, tá bom? Pode enviar para a gente, encaminha, estaremos aqui lendo a sua interação. E sabe que eu gosto do Entre Família, que a gente nunca tá sozinho. Né? Não, jamais. Qualquer coisa a gente fala de um primo, de um tio, de uma irmã, de alguma coisa. E, ao mesmo tempo, a gente traz para a sala da conversa uma especialista. Alguém que estuda, que atende em consultório, que tem mais de 20 anos de experiência, é palestrante. Eu estou falando da Cris Romero, que veio aqui conversar com a gente. Seja muito bem-vinda. Vem ajudar a gente a pensar, a acolher, a entender a sua poltrona. É aquela... Por que as pessoas traem, né? Aí eu costumo dizer assim, na minha visão, tem a ver com um pouco de ausência, né? Tá havendo alguma ausência e a pessoa atrai? Isso salva quando tem distúrbios e uma coisa nesse sentido. Então, você acha que o caminho seria, tá acontecendo alguma coisa em casa, tem uma falta e aí a pessoa busca isso em outra pessoa, na rua? Nem sempre. Não? Nem sempre. Hoje em dia se trai muito por o gosto da aventura. Muitos homens pela masculinidade, né, que eles precisam provar ali. Conquistar. Então existe uma baixa autoestima interna e eles vão se provando através de conquistas, né? São conquistas de mulheres. Então, normalmente as mulheres, quando traem muito mais por uma ausência. Sim. Né? A gente nunca pode generalizar 100%, mas muito mais a mulher por uma ausência. Ela trai porque está faltando uma conexão maior em casa, porque está se sentindo inferiorizada, está com a autoestima muito rebaixada e tem alguém que aparece como um encanto, né? Colocando ela para cima, fazendo ela se sentir bem com ela mesma, enaltecendo as suas qualidades e mostrando-se pronto a criar a conexão que talvez não tenha em casa. Mas nem sempre é assim. Muitas vezes é muito mais por um gosto do diferente, da aventura, né? E pode ter a ver também com o que foi vivenciado na casa dos pais ou avós, tios, às vezes seguindo algumas como é que é? Fugiu a palavra, né? Inconsciente, né? Seguindo, às vezes, alguns passos. Olha, todos nós temos estruturas internas que vêm da nossa construção desde o momento que nascemos, né? Acho que a psicologia do esquema está aí para dizer. Cria-se em nós um esquema cognitivo que faz com que eu compreenda o mundo e reaja ao mundo muito pautado naquilo que foi construído nesses anos do zero até o início ali da adolescência mesmo, né? Quando há uma dificuldade em atender algumas necessidades importantes da criança, ela vai criar um esquema cognitivo mais frágil, mais propenso a cair, né, a essas buscas, e aí fica mais propenso a cair.
Mas também existe a possibilidade de reproduzir modelos. Existia um modelo em casa onde um pai traía sempre. E nós tendemos ou a reproduzir o modelo ou a ir para o que nós chamamos de um antimodelo. Né? Mas a grande maioria das pessoas tende a reproduzir o modelo. Então, assim, um pai ou um ambiente que se convivia com a traição, é mais fácil a gente ir por esse modelo. Né? Como se fosse um lugar comum, isso, né? Isso. E a dificuldade é quebrar o ciclo e observar, assim, que eu acho que quando a gente vai ficando um pouco mais velho, mais maduro, quais são os meus limites? Perfeito. Porque eu acho que quando você chega num ambiente, todos nós somos feitos de atração. Então, tem um tipo de pessoa que me atrai. É um tipo, pode ser físico, pode ser do jeito da pessoa. E aí, aquilo acho que fica meio que no ar e você fala, é melhor dar um passo atrás porque eu me conheço e sei que se eu der corda, aquilo vai acontecer. Por quê? Porque eu tenho valores, porque eu acredito na minha família. Então, não quer dizer que você está no mundo e que você não sinta atração pelo outro, pelo diferente, pelo belo, eu não sei. Mas eu acho que o primeiro passo é você identificar. Eu tenho essa tendência familiar, que seja, ou eu estou indo para um lado por uma ausência, já que eu sou mulher, esse é o meu lugar de fala, e eu não posso deixar ultrapassar, porque senão eu vou cair. A não ser que eu queira destruir todo o lar, a não ser que eu queira... Raramente alguém tem uma tendência a trair, digamos assim. Isso não é o usual, né? É só se o modelo foi muito internalizado e já vem. Mas o que a gente precisa olhar é para as minhas vulnerabilidades. Sim. Então, assim, ninguém almeja trair. Mas por desconhecimento das suas vulnerabilidades e não tratar e não lidar com elas, acaba sendo uma presa mais fácil aí no seu ambiente. Então, se eu tenho uma autoestima muito rebaixada e eu me sinto inferiorizada, quando vem alguém que alimenta essa minha autoestima, eu estou mais vulnerável. E mesmo que eu não queira, muitas vezes eu tenho os meus valores tão enraizados ali, eu não quero fazer isso, eu estou disposta... E eu luto até por um período, mas aquela tentação vai ficando tão forte, e aí acaba cedendo, né? Então a gente tem que saber separar uma coisa da outra, que tipo de traição aconteceu, porque às vezes é muito, muito mais essa vulnerabilidade, esse momento que a pessoa... Teve alguém ali que ela não conseguiu pôr o limite necessário, por não compreender que aquilo era uma vulnerabilidade muito forte para ela, ela acabou sendo conduzida para um caminho que ela não gostaria, que traz muito sofrimento, né? É complicado, né? Verdade, e assim, demais. julgar, né? Sentar na pele do outro, esse é o principal desafio para nós como seres humanos. Porque como seres humanos, a primeira coisa que a gente faz é julgar, né? Não tá mas e isso pele, e aquilo, né? tal, né? Bom, a gente vai para aquele intervalo rapidinho, daqui a pouco a gente volta continuando com esse tema muito importante, muito especial. Fica com a gente aí, não sai daí. Vamos lá, Entre Família, continuando por aqui na sua tarde. Que prazer ter você acompanhando sempre a gente o tempo todo, né? TV Novo Tempo nem desliga, tem gente que nem muda de canal. É só a TV Novo Tempo em casa o tempo todo. Que coisa boa. Obrigado por esse carinho todo especial e aos Anjos da Esperança que fazem com que tudo isso seja possível. Obrigado de coração, tá? Hoje aqui no Entre Família a gente está falando sobre traição conjugal. Já aconteceu aí na sua família, né? Na sua casa, ou com familiares, ou com amigos? O que você ou essas pessoas, ou você fez para ajudar essas pessoas aí também? Compartilha com a gente, manda aqui no nosso WhatsApp 12983150249. E agora a gente tem um momento de conhecer um casal que passou pela traição. Patrícia vai trazer mais detalhes para a gente, inclusive está com o casal já na linha aí para conversar com a gente, né, Patrícia? Sim, isso mesmo. Muito boa tarde para você que está aqui assistindo Entre Família, que está se questionando sobre esse tema, traição. Mexe um pouco com a gente, às vezes tem um caso recorrente na família e a gente está trazendo isso para a conversa. E agora eu quero trazer um caso real, né? A gente tem aqui com a gente o Igor e a Fernanda. Eles são casados há mais de, eu acho que há 12 anos? Não, mais tempo. São casados há quanto tempo? Eu perdi essa informação aqui. Boa tarde, Patrícia. Boa tarde. Olá, doutora Cris. Olá a todos que nos assistem. Estamos casados aí há 17 anos já. 17 anos. E a gente sabe que o casamento não são flores, né? A gente tem várias fases e vocês passaram por um momento de dificuldade e resolveram dar a volta por cima de uma forma bem diferente.
A Fernanda é hoje terapeuta de casais, ela tem um livro escrito e fala sobre o assunto, então ela tem um lugar de fala. E eu queria aproveitar esse momento para entender como é que foi que vocês superaram essa fase e reprogramaram a vida a partir de um trauma, né? Então, boa tarde. Eu queria esclarecer também, né, assim, que a gente não floreia e não romantiza traição. Então, a traição, como vocês disseram, é realmente muito pesado, é realmente muito sofrido e é difícil julgar quem passa por isso e quem não passou por isso, né? Então, eu sei, o que eu posso afirmar para vocês, que a gente só conseguiu vencer e sair desse lugar quando a gente entendeu quem era Deus na vida da gente. Então, quando aconteceu a traição, quando o Igor saiu de casa, quando ele decidiu por viver uma outra vida, eu entendi que não adiantava eu brigar com ele, porque naquele momento, a traição, antes de tudo, ele tinha se traído, né? Ele tinha traído a Deus, ele tinha traído os seus princípios, os seus valores, e ali era um decreto de morte. Então não adiantava eu ficar brigando, eu ficar tentando convencê-lo, coisa que a gente antes fazia. Então a gente tinha um casamento imaturo, né? Algumas falhas que levaram à traição. A gente tinha um casamento imaturo. E quando veio de fato a traição, eu entendi que eu não estava no controle da situação. Muitas vezes a gente, enquanto mulher, a gente quer dominar, a gente quer controlar toda a situação. E eu entendi que ali eu não podia mais controlar, não estava em minhas mãos. E foi quando, de fato, eu comecei a buscar a Deus e entendi que o trabalho precisava ser primeiro em minha vida. Então, esse processo, sair desse lugar de traição, só foi possível quando eu entendi o quanto eu precisava viver Deus, viver perdão para mim também, viver perdão. E foi assim que a gente conseguiu sair dessa situação. É uma força externa, né? A gente está falando de Deus, vocês são cristãos, a gente na TV Novo Tempo também somos cristãos, e a gente acredita que Deus restaura. Então, assim, houve um erro, mas houve o luto, né? A perda da família, a perda daquilo que a gente idealiza como instituição familiar, e ele estava sozinho, né? Então, ele estava sozinho, e agora o que vai fazer com isso? E o mais interessante, assim, que você pegou aquilo e falou, o que eu vou fazer a partir de agora? Ou vou continuar no erro e vou deixar minha família para lá, ou vou tentar retomar. Eu acho que isso exige muita coragem, né? Principalmente pela parte de um homem. E a gente estava falando aqui que tem essa coisa da masculinidade, tem essa coisa do, né? Um homem assumir, eu traí, e agora eu quero retomar tudo aqui. E aí, Igor, como é que fica para você esse lugar de fala, dessa situação que você vivenciou? Bem, todos os homens que muitas vezes procuram a Fernanda, né, pelo Instagram lá, o @diariodivórcio, e muitas vezes os homens falam comigo e as mulheres falam com a Fernanda. E, na verdade, realmente trair, muitas vezes não, é uma dor que só se vê depois que acontece o fato. Como a doutora falou, né, às vezes é uma conquista, às vezes tem vários motivos, né, pelos quais cada um escolhe esse caminho. E muitas vezes se vê naquele caminho também. E a gente hoje tem um diálogo muito aberto, então eu acredito muito nisso. Relacionamento é aproximação. Para quem é míope, sabe o que eu estou falando, ou seja, quanto mais distante do objeto, menos eu enxergo. Então, no nosso casamento, eu fui muito focado no meu trabalho, eu só queria ser o melhor naquilo que eu fazia, ser referência no que eu fazia. E isso foi me distanciando de Fernanda, nosso relacionamento, e quanto mais distante vem a carência, vem a ausência, vem a falta, que foi a sua fala inicial no programa, e daí começa a se olhar para fora da janela. E muitas vezes hoje, quando a gente conversa com os homens, em sua grande maioria, alguns com as histórias muito parecidas com a nossa, inclusive, principalmente alguns executivos que me procuram até por atuar nessa área também, sentem confiança de conversar comigo sobre isso. E muitas vezes esse caminho de volta, ou esse caminho de não entrar nisso, exige deles uma energia muito grande, né? Ou seja, realmente fugir da aparência do mal, literalmente. Você falou de, eu estou num ambiente, eu vou ser encantado pelo belo, né? Meus olhos vão se olhar. Os olhos vão olhar, mas você sabe que realmente tem que se conhecer. E eu entendo que nesse processo da Fernanda, que buscou oração, ela lutou sozinha pelo casamento. É uma pessoa que ficou durante 9 meses usando aliança todos os dias, enquanto eu estava fora de casa, vivendo outro momento, né? Buscando outro momento.
Então, eu entendo que toda essa busca por Fernanda, porque Deus também queria cuidar dela primeiro. Quando algo acontece numa relação, nunca é um fato isolado. E muitas vezes eu escuto assim, não, Igor, mas foi de repente eu me vi nessa situação. Não foi de repente. Isso foi se deteriorando com o passar do tempo, no afastamento de relacionamento, de comunicação, de aproximação, enfim, ou pela conquista, como a doutora falou. Mas até essa conquista, ela vai acontecer também por esse distanciamento, porque quanto mais próximo eu estou, mais único me faço. Então, isso é muito difícil, né? E para o homem assumir, vem a questão do orgulho. Hoje, muitos homens, e a mensagem é para você, homem, que talvez está fora de casa, eu sei que você quer voltar para casa, mas eu sei também que o orgulho é muito grande dentro de você de reconhecer que errou. Mas, cara, vale a pena. E tem uma frase do escritor Max Lucado, eu gosto muito, nós gostamos muito, que diz o seguinte: o perdão esclarece o passado e protege o futuro. Então, você, homem, larga o orgulho de lado e volte para casa, porque é o melhor lugar de estar. Verdade. Essa história ainda tem um outro capítulo, né? Que desse momento você teve um outro filho, né? E como é que a gente faz para ressignificar, com muito carinho, com muito respeito, como é que você, Fernanda, fez para ressignificar, de olhar para essa criança tão amorosa? Eu não sei, eu percebo, eu sinto assim, tipo, o amor da Fernanda por você, ou pelo ser humano, ele constrange tanto que não tem também como vocês não terem uma mudança no estilo de vida, mas nessa coisa da convivência, dele querer estar junto, dele mudar. Mas eu queria saber, assim, o caso, você está vendo, é um filho. E é um menino lindo, a gente tem algumas fotos, eu vi algumas fotos, não sei se a gente vai passar. Eu vejo que é uma família unida, é como se fosse, é um filho de um outro casamento que eu vou trazer para junto de mim, vou dar o meu amor. Então, eu acho que isso na Fernanda foi o que me encantou nessa história. Então, e quando Igor teve o filho, a gente não tinha filhos ainda. Eu tinha tido um aborto, então quando ele saiu de casa, eu ainda tinha esse luto que eu tinha um aborto, né? Só que ele saiu de casa e essa busca minha foi eu e Deus, eu não procurava por ele. Então eu deixei realmente ele ir, eu respeitei a decisão dele. Só que Deus foi falando muito comigo, muito mesmo, que eu entendia que era uma luta também no âmbito espiritual, não era só algo físico. Aí quando veio a notícia do filho fora do casamento, realmente assim, para mim naquele momento era uma sensação de morte, mas não era como se eu tivesse morrido, meus sonhos, toda a situação. Só que naquele mesmo momento veio também a mensagem de Deus de que ele não mente, de que Deus não mente e de que independente da situação, das circunstâncias, Deus cumpre o seu propósito, ele não muda o propósito, ele muda a situação. E eu passei uma semana, assim, literalmente de luto, brigando com Deus, eu orava brigando, mas desde sempre eu entendi que a criança não tinha culpa e que se eu quisesse continuar lutando pelo meu casamento, o meu marido voltaria, né, no tempo dele, no tempo do arrependimento, ele voltaria e ele traria uma criança junto. Então, o pacote já estava ali. Eu não tinha como, eu não quero a criança. E aí ia ser uma construção de um relacionamento fadado ao fracasso de novo. Então, quando eu fui alimentando o amor no coração pelo Dan, antes mesmo que ele nascesse. Então, eu fui gerando esse amor porque eu sabia que ele não tinha culpa. E esse amor veio do perdão. Tanto é que quando o Dan nasceu, o Igor foi assistir o parto, eu fiquei, né, minha sogra foi com ele, teve um grupo que ajudava, que já estava me ajudando nesse momento, que participou, e logo em seguida nós fomos juntos visitá-lo. Então, assim, a gente criou uma relação. Hoje ele já tem 10 anos, e então a gente tem essa relação, não existe, tipo, outro filho, é fora, é tudo junto. Né? Então, quando o Igor voltou para casa, Deus permitiu que a gente tivesse os nossos filhos. E até um momento muito marcante foi, em um dos pedidos de perdão dele, foi uma oração que ele fez e ele colocou a mão no meu ventre e pediu a Deus que me desse filhos. E eu sabia que Deus me daria uma menina. E foi isso que aconteceu. Quando ele voltou para casa, acho que cerca de 6 meses, 7 meses depois, eu engravidei e a gente teve a Marina. E o Dan e a Marina, eles cresceram assim com uma diferença mínima.
Teve até uma fase que a Marina é muito grandona, teve até uma fase, hoje ela é maior do que ele, teve uma fase que as pessoas perguntavam se eram gêmeos. E a gente ria e falava assim, depois a gente conta a história. Ô, Cris, eu queria trazer para a conversa, a gente está falando agora dos filhos, né? Como é que a gente, como pais, numa situação como essa, a gente ajuda os filhos num processo, né? A gente começou falando um pouco dessa coisa do geracional, né? Meus pais fizeram isso, meus avós, isso é uma coisa que vem recorrente. A gente falou um pouco sobre isso, mas como é que fica? Porque eles estão expondo abertamente, né? Ela tem um livro, ela fala no Instagram, ela é uma pessoa que está colocando isso publicamente. Como é que ela traz para casa, para a cabeça de uma criança, essa coisa do erro e do refazer, né? Perdão, né? Eu acredito que a forma como eles conduziram já protegeu essas crianças, porque as crianças lidam melhor que nós adultos, né? Eles têm menos barreiras, menos resistências, eles estão abertos a novas realidades. Porque é o pai, né? A figura porque a criança do pai, só precisa do amor, né? Então, a criança sentindo-se amada por quem está ao seu redor é o que ela mais precisa para crescer e se desenvolver. A grande dificuldade, eu até ia perguntar para a Fernanda, como que ela lida foi o início olhando para essa criança? Porque diante de uma traição, o que a gente mais deseja é esquecer, né? E você tinha ali, não sei se todos os dias como era essa convivência, mas uma grande parte, uma criança que, imagino que sim, você criou um amor por essa criança, mas ela te lembra uma história sofrida, de dor, né? Então, como que você conseguiu desenvolver amor e deixar essa história, porque ela não tinha momento de esquecer ali, né? Não tinha como. Então, como foi esse momento de saber separar a criança da dor daquela lembrança, né? Como que foi este processo para vocês aí? Ô, Cris, assim, é tão surreal, porque realmente hoje, se você fala assim, tem um filho fora do casamento, é um decreto de falência, né? Só que na minha visão, na visão que Deus me permitiu viver, foi diferente, porque o filho ali fora do casamento, ele começou a mudar tudo. Então, o que de repente foi o decreto do fim, não foi, porque filho, eu entendi muito isso, que filho não era aliança, filho é promessa. Então, eu não conseguia olhar para Adão e lembrar da dor. Eu consigo olhar para Adão e lembrar do milagre. Entende? Então eu consigo olhar para ele e falar assim, apesar de tudo, Deus fez assim algo que ninguém achava que faria, porque eu não tinha filhos, a gente tinha 5 anos de casado e Igor saiu de casa, então era muito fácil ele formar uma nova família e muita gente eu escutava esse conselho, toca a sua vida, forma, né, vai viver a sua vida. E a gente não tinha filhos ali que tinha, né, seria mais difícil uma separação. Então, foi realmente isso, foi viver através de Dan a mudança, né, o processo de arrependimento de Igor, porque aconteceu durante esse processo depois. E então eu não consigo olhar para ele e ver o pecado, eu consigo olhar para ele e ver a graça, entende? Eu até pergunto também. Se permite, me desculpe, só para concluir. Uma coisa muito importante que a doutora falou, a questão do amor. Por exemplo, a Marina, ela sempre, desde que os sentidos delas foram se desenvolvendo, óbvio, o amor dela por Dan é gigantesco. Na verdade, o amor entre eles é muito grande, ao ponto de na rua, somos gêmeos sim, e andar e puxando o irmão, ou no carinho de dizer assim, papai vai buscar o Dan hoje? Eu quero ver o Dan hoje. Então, esse é um ponto que eu creio muito, que todo esse amor que envolve, o Vitor hoje, que é o caçula, também, vamos buscar Dandão hoje, Dan vai vir para casa hoje. Então, toda essa conexão de amor e esse ambiente de amor que é gerado para o Dan, eu concordo que traz uma paz muito grande. Segundo ponto, a clareza, transparência e verdade. Então, nós fazemos palestras para igrejas, né? É uma ação nossa, desde quando a gente desenvolveu o livro, que nós faremos isso para propagar aquilo que Deus fez. E Marina e o Dan já ouviram as palestras várias vezes, conviveram várias vezes com isso. Então, isso traz muita paz no coração deles também. Por mais que eles estão amadurecendo o entendimento sobre perdão, mas eles vivem isso hoje. E, por fim, o fato de perdoar nos deu as condições de ter Marina e Vitor. Talvez se Fernanda tivesse se atentado, ou talvez se pegado
a ouvir pessoas que talvez não entendessem a importância da família, ou talvez tivesse levado ao pé da letra qualquer outra teoria que dissesse, não, segue sua vida, hoje nós não teríamos Marina e Vitor. Então, eu creio que toda essa história, que é uma história de perdão e cura, ela, obviamente, hoje, ela traz tantos benefícios, que é a graça, que nos traz muita paz de não esquecer o que aconteceu, mas realmente viver o perdão, de olhar para trás e dizer, olha, eu aprendi com isso e hoje a gente, através dessa história, edifica a vida de tantas outras pessoas que talvez passam pela mesma situação e passam pela situação, na verdade, na prática. Eu até ia trazer uma pergunta, né, até para a doutora aqui também, porque no caso da traição, além da quebra da confiança, tem também a autoestima, né, doutora, que baixa a autoestima da pessoa, onde foi que eu errei, aquele sentimento todo, né? E como é que foi para você, Fernanda, passar por isso tudo? Como é que foi esse processo também, né, de recobrar a sua autoestima e entender, seguir a vida daí para frente? Então, por isso eu falo que o processo de restauração do casamento, antes de tudo, ele começa pela restauração de vidas, né? Então, durante todo o tempo que Igor teve fora de casa, eu vivi esse processo de restauração da minha vida, de entender onde eu errei, de entender onde eu fui falha, de entender os cuidados que eu precisava ter comigo, de entender que Igor não era minha prioridade, apesar de estar buscando pelo meu casamento, mas Igor não era minha prioridade, ele não deveria ser meu foco de vida. Então, eu tive esses 9 meses, 10 meses que ele ficou fora de casa, foi esse período de ressignificação da minha vida, com a busca em Deus, né? Isso tudo através da busca na palavra de Deus, do que Ele tem para a gente enquanto família, enquanto mulher, enquanto casamento. Foi essa oportunidade que eu tive durante o processo de separação. E assim, a gente está falando de tudo que vocês vivenciaram, a gente tem umas fotos aparecendo aqui no programa dessa família linda, né? E sim, são todos uma família, né? Como um todo, não tem como não ver o amor, né? O amor entre vocês está claro ali. Mas, assim, só para a gente finalizar, na prática, né? Porque a gente vai para a teoria, a gente tem a palestra, a gente tem o livro, a gente tem a parte cristã que a gente acredita, assim, como vocês. Mas o que vocês fizeram a partir desse marco? Ok, aceitei de volta, acolhi, vou me refazer. Porque não é o mesmo casal de antes, é outro casal. Você vai ter que redobrar a confiança, né? Dá, de repente, uma dica, alguma coisa em especial que vocês fizeram, ter um horário na agenda, se arrumar, voltar a sair, se olhar como casal e não mais como o empresário que vive fora e a esposa que foi traída, né? Como é que vocês ressignificaram isso na prática? Uma coisa muito interessante que aconteceu quando o Igor voltou para casa é que a gente aceitou, eu já fazia e ele aceitou e nós fizemos junto o discipulado, que é o curso do Homem ao Máximo e da Mulher Única. Foi uma das coisas, assim, a primeira coisa que aconteceu. Então, foram várias semanas de... né, quem conhece o curso, quem não conhece pode pesquisar, é muito bom. E a gente aceitou ser discipulado, ser cuidado. Então, nós fomos seguindo, né, na prática a gente foi seguindo assim, e também o diálogo, né? Então, a gente conversava sobre tudo. Hoje eu falo que eu não tenho necessidade mais de ficar mexendo no celular, de ficar perguntando coisas. Se tem algo que me chateia, a gente espera, a gente conversa da mesma forma. Então, a gente entendeu, através do discipulado, que é de buscar mesmo ajuda, de participar de um curso, de participar de um treinamento, a gente foi entendendo na prática como é a vida em casal. E outra coisa importante, a gente começou a compartilhar coisas que muitas vezes, por mais que um confiasse no outro, a gente não compartilhava. A parte financeira, por exemplo. Então, hoje a gente fala, olha, a gente vai investir em tal coisa, vamos investir em tal coisa. Ó, nós vamos investir nisso aqui, tudo bem? Ou então vamos reformar isso aqui, não vai? Olha, eu recebo tanto disso aqui que eu faço, eu recebo aquilo. Então, clareza nas coisas, né? Fazer coisas juntos. Então, assim, vamos viajar, vamos fazer... E antes de todo esse momento, né, antes de 2012, muitas vezes eu fazia coisas e, assim, quando eu sabia, eu já estava fazendo. Vai ter um pedal em tal lugar. Mas que dia? Não, já estou indo. Então, essa comunicação, essa aproximação é uma coisa importante. Para quem se conhece,
saber até onde é o seu limite. Então, realmente, ter clareza do tipo... Hoje, com muita tranquilidade, eu falo, vou pegar um voo tal, vou descer em tal lugar, vou ter tal lugar. Depois chegar no hotel, eu te aviso. Amor, cheguei, tal. Então, ter essa que antes era meio era duro. Onde você tá? Com quem tá? Que horas vai? Hoje não, hoje é prazeroso. Até um novo contrato, né? Vocês estabeleceram, vocês começaram e fizeram um novo contrato, só que não deu muito certo, como é que eu faço para melhorar? Ai, muito bom ter a experiência de vocês, ver a esperança, o amor e essa questão, né, de Deus como restaurador. Parabéns aí pelo ministério que vocês têm hoje na igreja, falando, palestrando. A Igreja Adventista também tem cursos, né? A gente tem o Encontro de Casais com Cristo, que é um movimento que é feito em outras igrejas também evangélicas. Então, sim, existe um passo a passo, existe sim uma receita de bolo para começar. Aí depois você coloca o seu temperinho, o seu açuquinha, a sua frutinha especial. E eu estou muito feliz de ter vocês aqui. Obrigada pela participação e que Deus continue abençoando vocês. A gente que agradece, obrigada. Graças a vocês. Tá certo. É isso, mexe, né, com as emoções, né? A Cris falou aqui pra mim, tá mexendo com você? Tá mexendo, porque a gente tem próximo pessoas que já vivenciaram, a gente tem os nossos julgamentos, os nossos preconceitos, e é muito legal quando a gente vê que é possível. E você sabe que tem uma situação que está acontecendo aqui na Novo Tempo durante todo esse mês. A gente tem falado sobre um curso totalmente digitalizado, totalmente virtual. Você entra em contato através do WhatsApp. O nome do curso é Felizes para Sempre. Você pensa, é possível ser feliz para sempre? E existe uma receita de bolo que a própria Novo Tempo pode te passar ou te ajudar. Ele é 100% digital e você precisa acessar, né? Vou te dar o número na sequência e tem que digitar lá, Felizes para Sempre. Aí a nossa Esperança, a nossa robozinha, a nossa instrutora virtual, na verdade, ela vai entrar em contato e vai te direcionar para um curso. Eu vou dar o número, anota aí. 12 98200 0062. Aí você vai ter o acesso, vai colocar lá Felizes para Sempre e é um curso que tem 7 lições. Do que trata o curso? Tudo isso que esse casal trouxe aqui pra gente. Diálogo, falar de questões financeiras, falar sobre relacionamento, sobre filhos, sobre o casal, a pessoa como um todo. E aí, o que é interessante, que para mim foi o mais interessante, pensa só, eu tenho uma personalidade, meu marido tem outra. É o mesmo curso, que está indo para a mesma direção, mas que no final eu tenho alguém que vai falar na minha linguagem e o meu marido vai ter alguém que vai falar na linguagem dele, do homem. Como é que o homem pensa sobre viajar e deixar a esposa dar satisfação? Ou como é que a mulher enxerga essa satisfação que seria para o homem? Então, assim, é interessante e ele vai receber um alarme. Ela já fez essa lição, vamos lá. Então, assim, é uma outra maneira, né, que você tem de buscar, de se reconectar com o seu cônjuge, de refazer a sua história. Não deixa chegar até um ponto que a distância foi tão grande que você foi buscar isso lá fora. Você pode aproveitar e ver assim, tive filho, mudou a minha situação. Tô sentindo que eu já não olho mais pro meu marido como meu namorado, mas precisa, sim, olhar como namorado, porque mediante uma situação como essa que a gente acabou de ouvir, o que a Fernanda fez? Deixa eu olhar para mim, quem sou eu nessa história? Eu não preciso viver em função dele para ser feliz, mas eu preciso dele para ser feliz porque eu fiz uma escolha. Então esse é um curso totalmente dinâmico, 100% digital, prático, e a gente quer que você acesse lá. Aí agora eu vou ter que deixar o Tiago aqui meio doido para voltar lá pro número que eu não decorei, Abinal. Vamos lá. 12 98200 0062. Felizes para Sempre. Um curso totalmente digitalizado que você vai falar com uma instrutora e vai te direcionar aí para te ajudar no seu casamento, né, Abinal? Perfeito, é isso mesmo, hein? Entre em contato agora, manda mensagem ali para a Esperança, ela já vai te responder e já começar esse estudo agora mesmo. Não precisa nem esperar chegar na sua casa, tá bom? Agora mesmo você já pode começar a fazer. 12982000062. É o tempo de a gente fazer um intervalo e daqui a pouco já estamos de volta, continuando com esse assunto muito importante de se conversar. É o seu Entre Família de volta por aqui na tela da TV Novo Tempo, da sua TV ou do seu celular ou
por onde você estiver assistindo aí no aplicativo. Obrigado pela companhia, assunto muito importante a gente conversando hoje. E pouco antes do intervalo, na verdade, a gente estava recebendo aqui um casal, o Igor e a Fernanda, contando um pouco sobre a realidade deles, uma traição que houve, veio um filho, né, nesse intervalo ali da traição, teve um filho também. E aí, como superar tudo isso? A Cris tem alguns pontos aqui também, né, Cris, que a gente pode destacar do que aconteceu com eles e que também talvez seja a realidade de outros casais que estejam vivenciando nesse momento também, né? Quais são alguns pontos ali que você pondera? Eu acredito que a gente tem que prestar atenção na história da Fernanda e do Igor. Parabéns a vocês, né, que superaram, não é fácil. Quando a gente diz assim sobre a traição, não, óbvio, não há uma justificativa para a traição, né? A gente nunca pode justificar uma traição. Mas o que eu acho muito interessante que foi ali colocado com a Fernanda e o Igor é que ele mostrou genuinamente um arrependimento. Ele foi buscar essa família, aquele casamento rompido. Ele se prontificou a estar no processo de reconstrução e essa genuína vontade dele, esse genuíno arrependimento é o que contribui para essas fissuras serem fechadas. E do outro lado a gente tem a Fernanda, que é a parte que recebeu a traição, mas ela não se colocou somente como vítima na história, né? Ela conseguiu fazer um processo admirável, que é entender que não há justificativa para a traição, mas se enxergar no processo desse casamento e falar assim, eu também falhei em alguns momentos. Então, quando a gente une essas duas partes, a gente tem a história de sucesso deles, né? Porque se ela ficasse só na parte ofendida, não há desculpa para traição. Eu estava aqui, eu estava disposta e ali a gente não estaria aqui entrevistando eles, né? Então, tem duas partes que a gente precisa olhar que deram certo na história deles. Dele e a dela, né? Porque como você falou, Paty, foi um novo casamento. E esse novo casamento só foi possível porque essas duas partes se alinharam, inclusive a Fernanda. Ela também não ficou culpando ele. Exato. E fazendo com que ele tivesse que estar em dívida o tempo todo. Exato. Ela verdadeiramente aceitou e a gente sabe que essa energia, essa movimentação, tudo isso vem de um Deus, de uma fé, de uma crença. Ela não fez isso sozinha e a gente crê nisso, né? O primeiro de tudo que a gente vê que Deus nos ensina é perdoar. Né? O perdão, independente se vai continuar ou não, o perdão, ele deve haver. E né? não permanecer no erro. E justamente. Eu acho que essa é a questão. E a gente tem uma parte prática aqui, né? A gente está conversando, falando. E aí a gente pode pegar, ao invés de a gente pegar um caso de algo que foi arrumado no percurso, como é que a gente faz para não cometer a infidelidade, né, Abinal? Pois é, como prevenir a infidelidade conjugal? Quais são alguns passos né? ali? É possível. Primeiro deles, a gente vê até uma aliança ali, ó, toda rachadinha, toda quebrada, né? A aliança que foi desfeita. Mas autoconhecimento foi algo que a gente entendeu que houve aqui no caso da Fernanda também e do Igor, né? Perfeito. Acho que o autoconhecimento é fundamental para quem vai até casar já, né? Você está pensando em casar? Procure esse olhar mais apurado para dentro de você para entender onde estão as suas vulnerabilidades. Porque daí eu vou conseguir seguir até os próximos passos, mas eu vou conseguir criar as minhas barreiras, as minhas defesas, para que eu não me torne vítima tão fácil assim de alguns usurpadores que aparecem querendo me destruir ou destruir meu relacionamento, né? Então, esse olhar mais para dentro de si, entender, olha, eu tenho fraqueza nisso aqui, a minha autoestima não é tão boa assim, eu sou muito carente, ou o meu relacionamento não tá bom porque eu tenho essa necessidade que o outro não tá conseguindo me atender. Então, este olhar para dentro de si é o que vai ajudar muito nos relacionamentos. Ou até para frear e não casar, né? Ops, falei. É verdade. Vamos lá, próxima. Manter o compromisso com o relacionamento em mente. O que seria isso? Pois é. A gente não pode esquecer que quando a gente decide casar,
O casamento acontece todos os dias, né? Então, eu tenho um compromisso com alguém. Eu digo que tem que ser o nosso mantra, né? Então, quando você se vê num momento ali mais apurado, que você está se sentindo mais vulnerável, volte e fala assim, não, eu tenho um compromisso com alguém, eu decidi fazer alguém feliz, este alguém está se esforçando também para me fazer feliz, né? Então, sempre trazer à mente que eu tenho um compromisso, né? E se não está atendendo, é que talvez nós não estejamos cuidando deste relacionamento. Então, quando isso está mais vivo dentro da minha cabeça, esse valor ao compromisso, também a gente cria algumas barreiras aqui. Né? Igual ele fez também em relação à parte financeira, você viu? Exato. Antes ele decidia e agora não. Olha, eu quero andar, acho que era bicicleta que ele falou e tal. Não é comprei a passagem e fui, tô indo, tá tudo bem? Vamos juntar, vamos ressignificar, isso, né? Porque eu tenho um compromisso Porque eu tenho com alguém. um compromisso, agora eu consegui conectar. Verdade, perfeito. E olha, deixa eu falar que a gente está tendo esse momento aqui de trazer essas orientações, trazer conselhos e mostrar também, né, histórias de sucesso. Por quê? Porque nós temos os Anjos da Esperança que têm feito com que a Novo Tempo continue no ar 24 horas por dia, transmitindo mensagens de esperança, mensagens de paz, mensagens de restauração também. Talvez é o caso que você está vivenciando agora, não é mesmo? Talvez nessa luta aí da traição, e agora o que fazer, que rumo seguir? Então continue acompanhando a Novo Tempo, buscando a palavra de Deus, porque os Anjos da Esperança vão continuar mantendo esse ministério aqui também, tá bom? E obrigado a você que é Anjo da Esperança. Ainda não é? Quer fazer parte? Quer ajudar outras famílias a conhecerem essa mensagem? Entre em contato com a gente através do telefone, que é o 0, o código da operadora, 12 21 27 30 30, tá bom? Marca aí, 0, o código da operadora, 12 21 27 30 30 e já conversa com a nossa equipe para fazer o seu cadastro e se tornar um Anjo da Esperança também, nos ajudando a estar 24 horas no ar levando essa mensagem de esperança, tá bom? Mais um tópico que chega para a gente conversar por aqui e com isso a aliança vai sendo restaurada ali, a gente vai vendo, né? Comunicação aberta, sincera e clara. Faz toda a diferença, né, doutora? Como faz diferença, né? A base dos nossos relacionamentos é sempre a comunicação. A gente está aqui nos comunicando, né? Então você aprende aí, a gente troca experiências daqui, porque esta comunicação é a base para os nossos desenvolvimentos, sejam eles em qual área a gente precisar. Até a comunicação com Deus. A gente mantém e sustenta um relacionamento com Deus através de uma comunicação também, né? Mas quando a gente fala uma comunicação aberta, clara e honesta, é eu conseguir dizer para o meu cônjuge o que eu estou pensando, né? Com respeito, sempre, acho que a gente nem precisa dizer isso, né? Mas é bom repetir, com respeito, diga o que você pensa, diga o que você sente, seja claro nas suas necessidades, né? Olha, eu sinto necessidade disso, isso que você está fazendo, aciona isso aqui, eu me sinto insegura por isso. Então, essa comunicação, eu acho que os homens têm mais dificuldades em começar, em ter essa comunicação aberta. Não, eu quero guardar para mim. E nós, mulheres, temos a dificuldade de ser claras e objetivas. Né? Então, cada um tem um ponto na comunicação a trabalhar aí, mas... Então, assim, para você que é homem, não te torna menos homem você conseguir falar o que está acontecendo, o que você pensa. Pelo contrário, é isso que cola, é isso que dá essa conexão para esse casamento existir. Meninas, por favor... Pensa um pouquinho antes de você conversar e pensa assim, qual é a mensagem que eu preciso levar aqui? Eu estou reclamando que ele não faz isso, que ele não faz aquilo, eu estou reclamando, mas o que ele está fazendo que está acionando o que em mim? E aí, ao invés de eu reclamar, eu vou dizer assim, olha, este comportamento teu aqui faz com que eu me sinta insegura. Então, a minha necessidade, eu sei que é por segurança, né? Então, quando a gente vai trabalhando com abertura, com clareza e honestidade, a comunicação vai ficar mais fácil. Mas não tem uma questão também da conexão? Eu tiro isso quando a gente fala de filhos, né? E se você for pôr na balança, é bem parecido com qualquer tipo de relacionamento. Sim. Se eu não beijo meu filho todos os dias, se eu não sento para jogar com ele, se eu não tô ali olhando ele no olho no momentinho que ele quer me contar um meme que ele assistiu e tudo mais, depois fica difícil eu falar para ele assim, tô chateada porque eu te pedi para você arrumar o seu quarto e você não arrumou. Eu me sinto afrontada porque você não me obedece. E o homem é um
é um homem. Né? Você não tá ali igual uma criança dizendo, ó, tira a toalha do lugar, faz isso. Não, é assim, todos os dias eu passo um pequeno momento, ele entende as minhas necessidades para agora ele se conectar e quando eu falar assim, poxa, eu fico tão chateada quando você tá assistindo o jogo e eu tô aqui lavando a louça sozinho, né? Que são as reclamações, né? De todas as casas, da prima, né? Tudo isso acontece em todos os lares. Como é que ele também vai ter o... Entendeu? Entendo. É que, às vezes, quando a gente fala de comunicação, parece que a gente só está falando da parte de resolver problema, né? E não é. A gente se comunica o tempo inteiro. Então, se eu estou lá fazendo a comida e eu falo assim, amor, vem cá, né? Você está fazendo alguma coisa? Não, vem cá, fica aqui um pouquinho comigo. Eu gosto tanto quando eu estou cozinhando e você está aqui do meu lado. Eu também estou me comunicando, eu também estou expressando algo. E ali a gente pode ter o nosso momento de conexão. Então, a gente também cria conexão pela comunicação, não só de problemas, né? É que a gente vai pensar sempre na administração dos problemas, mas a comunicação é o tempo todo, é com um gesto de carinho. Eu tive uma paciente que tinha dificuldade de pôr a mão, de abraçar. Mas a gente comunica com os nossos gestos. Então, eu comunico afeto, eu comunico amor. Quando eu dou um abraço, quando eu dou um beijo, né? Agora tá rolando aquela história dos beijos de 6 segundos, né? É verdade. Ou abraços de 30 ou 20. Isso. Então, os gestos também são comunicação que a gente vai fazendo, né? Então, é que a gente sempre de imediato já pensa no problema, mas a comunicação também constrói conexão. Que tem tudo a ver com esse próximo tópico que a gente traz aqui também, né? Cultivar a intimidade emocional e também física. Exato. A comunicação colabora para a construção dessa intimidade. Pode perceber que no caso do Igor e da Fernanda, o que aconteceu ali entre eles já estavam bem desconectados, né? Então, eles não conversavam sobre as finanças, sobre os passeios que cada um gostaria de fazer, eles não trabalharam em algum momento ou se perderam ali essa intimidade. Então, a gente fala, olha, é importante, a Bíblia até fala, né? A gente vai se tornar uma só carne, de tão íntimo que nós vamos nos tornar. Que intimidade é essa? É uma intimidade emocional e sexual. Um casal não é amigo, a gente tem uma intimidade sexual, né? Através das carícias, não é só o sexo, né? A gente fala, mas não é só o sexo. Então, essa comunicação através dos gestos que eu acabei de falar, do carinho, do abraço, do beijo, eu estou comunicando algo, é assim que eu vou conseguindo criar essa conexão. Então, para as mulheres, a gente adora assistir um filminho romântico, grudadinho ali, ouvir aquelas palavrinhas, a gente adora isso. E a gente faz sacrifício de assistir um filminho romântico. Tá Às vezes a vendo? gente quer ver um filme de ação, um negocinho. E aí, né, a gente senta, às vezes, para assistir um filminho assim Só também. pra ficar ali e dormir, né? Porque nem assistir tá dando Esse mais que é o ali, brabo. não. Às vezes aqui, ó, cochila. Mas é isso. Vamos lá, último tópico, então. Resolução de conflitos. Esse é o mais difícil. O que dizer disso? Mas eu hein? acho que é uma progressão, né? Exato. A gente veio construindo e agora tem um conflito, porque a vida é real, né? Sim, e casais que não conflitam em algum momento tem algum um problema. Porque, como você falou em algum momento ali, né, Padi? Nós somos diferentes. Eu venho de uma estrutura familiar diferente da do meu marido, eu tenho uma personalidade diferente. E para alinhar isso ao longo da caminhada da vida, que a gente tem que andar na mesma direção, a gente vai conflitar, né? E aprender a administrar esses conflitos vai fazer toda a diferença. E como que eu vou administrar o conflito? Primeiro, qual é o conflito? Né? Qual é o problema que a gente tem aqui? Eu estou brigando muito com meu marido. Por quê? Ou com a minha esposa. Por quê? Qual é o conflito? Então, eu vou ganhando consciência do que tem por trás dessas brigas. Agora, eu vou comunicar isso, né? Qual é este conflito? Entender que eu não posso ignorar os conflitos, porque faz muito mal, porque eles vão virando uma bombinha dentro da gente e pode virar uma bomba atômica no relacionamento. Eu não posso ignorar. Mas eu também não posso fazer isso em qualquer momento, sabe? Eu tenho que entender que, olha, meu marido fez alguma coisa que eu não gostei, a minha esposa fez alguma coisa que eu não gostei, eu estou num ambiente, numa festa. Guarde a sua cara feinha no bolso, sabe? Aquele biquinho que a gente às vezes gosta de fazer. Não é o momento, não é a hora, mas não vá ignorar. A gente acha assim, passou também, já nem... Não, senta lá, não precisa ser uma briga, né? A gente não precisa brigar o tempo todo, mas olha... Vem cá, sabe aquele momento? Não gostei disso, me senti assim,
né? Como que a gente pode alinhar? Então, aprender a administrar os conflitos vai fazer toda a diferença para evitar essas rachaduras, porque quando tem conflitos não resolvidos, a gente vai desconectando, a gente vai afastando e aí tudo vai ruindo, a intimidade vai ruindo, eu vou esquecendo do compromisso, e aí a gente volta, né? E aí eu abro espaço para me tornar muito mais vulnerável a uma traição. Verdade. Vocês viram que a aliança ficou bonitinha agora, né? Tudo certo, tudo resolvido. Mas a gente quer saber você aí de casa, o que você tem a nos dizer sobre esse assunto. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, é o momento da sua interação. É rápido, a gente volta já. E que a gente já tá nesse cantinho que é meu preferido, Olha viu, só, Paty? Ó, tem um privilégio, chazinho. ó, Do que é o chá? Já descobriu ainda não? Não. Vamos ver. Eu acho que é de cidreira. É de cidreira? Só pelo cheirinho. Eu tô E sabendo o que o bolo? bolo agora não tem açúcar, não tem leite, não tem nada, porque nós somos naturebas e porque o Abinão come. Aí eu posso, viu? Sem glúten. Maravilhoso, maravilhoso. Não é por dieta, não, viu? É por necessidade mesmo. Eu vou comer e vou aproveitar da sua voz linda aí para poder ler a interação Então da vamos Silvia. lá. Silvia Moraes, ela diz o seguinte, ó, eu sempre tive problemas com minha autoestima. Sentia que não era bonita o suficiente, que nunca seria boa o suficiente para ele. Então, quando descobri que meu marido estava me traindo com alguém mais jovem, isso me devastou. Eu me perguntei o que eu poderia ter feito de diferente, como poderia ter sido melhor, mas, no fundo, percebi que não importava o quanto eu tentasse, ele nunca estava satisfeito. Puxa, começa com um quadro de autoestima baixa dela, né? Acho que é importante a gente colocar aqui que a gente cuida da nossa autoestima, primeiro é por nós. É importante que você se sinta bem com você mesma, né? Porque a gente quer ficar bem para o marido. E realmente, às vezes, não é o que ele gostaria, não atende alguma necessidade, ou ele é um eterno insatisfeito, porque o que ele está procurando talvez sejam aventuras, né? Então, o cuidado com a minha autoestima, primeiro, é por mim mesma, né? Nunca pelo outro. Verdade. Tem mais. um monte de pergunta, mas a diretora está aqui falando. Então, vamos para a próxima pessoa. Vamos lá, nosso tempo está curtinho. Tem mais uma interação. Pode puxar aí, Paty. Cadê? Tema difícil, eu que o diga. Li mensagens no celular da minha mulher e a confrontei. Ela olhou diretamente nos meus olhos e disse que eu estava inventando tudo, que era um louco ciumento. Negou tudo, mesmo quando as provas estavam bem ali na minha frente. Essa negação constante me fez duvidar de mim, me fez me questionar e questionar minha própria sanidade. Isso acontece bastante, né? Há uma inversão. A vítima parece que se torna o culpado da história, né? Isso causa muito sofrimento para ele, né? Que, como ele falou assim, começou a questionar sua própria sanidade. Então, primeiro que eu acho assim, já há um desvalor nela, porque ela não validou a sua insegurança. E eu acho que aí a gente já tem uma questão importante. Tem do outro lado um parceiro ou uma parceira que não está entendendo o seu nível de insegurança. E se não fosse algo, ela poderia olhar e falar assim, meu amor, eu sei que isso talvez tenha te causado uma insegurança, mas vamos aqui tentar resolver. Porque a grande questão, às vezes, não é uma traição, mas é uma insegurança, porque não chegou a vias de fato de uma traição. Mas tem alguém do meu lado que eu digo que amo, que eu respeito, mas que está se sentindo inseguro. Como que nós vamos resolver isso aqui? E aí é um ponto. Lealdade, a gente às vezes tem que entender que, opa, peraí, eu posso não ter sido traída, mas ele está sendo, ou ela está sendo leal a mim, né? Então eu posso dizer, olha, meu amor, tudo bem, pode não ter acontecido nada, mas essas mensagens me trazem uma insegurança e eu sinto que você não está sendo leal comigo. Aí a conversa tem que ir para outro Você tá lugar. maluca, não tem nada a ver, Exato, isso é coisa da sua cabeça, não, você só quer o acolhimento, né? Exato. Te entendi, desculpa porque eu não sabia que era dessa maneira que você via, vou tentar mudar. Aí você Perfeito. sente o quê? Acolhido. Isso. Não, ele gosta de mim, ele realmente quer estar comigo. É diferente, né? Um acolhimento. Temos mais interação. Próxima. Mas vai chegando. Pra gente deu Aqui uma travadinha. não, aqui pra gente... Acho que deu uma travadinha teve. aqui, ó. Agora foi. A Cíntia Alves diz o seguinte, boa tarde. Meu marido sempre foi impulsivo. Então, nunca imaginei que ele fosse esconder algo tão grande de mim. Um dia, descobri que ele havia comprado uma moto nova sem sequer me consultar. Era muito dinheiro.
E, para piorar, descobri que ele comprou a moto para impressionar, puxa vida, uma mulher. Eu me senti traída não só pela infidelidade, mas também pela forma como ele usou o nosso dinheiro para isso. Perdi a confiança nele completamente. E, mais uma vez, eu trago esse ponto que a gente comentou no caso desse casal que a gente estava conversando há pouco, né? Que a traição, ela não traz só uma quebra de confiança. Ela traz muitos outros buracos para dentro do relacionamento, não é mesmo? Nossa, esse caso é bem interessante, né? Ele foi impulsivo, ela nunca acreditava. Todos nós estamos passíveis de, em algum momento, né? Alguma parte da nossa história. Impossível nem só recatado. Exato. Né? Todo o perfil tá vulnerável a isso, né? Mas é o que já foi falado aqui, a questão da intimidade, porque alguém que simplesmente compra uma moto sem conversar ali, já é alguém que talvez na relação já não estavam trabalhando essa conexão de somos um, vamos trabalhar juntos. E não é só uma questão de dar satisfação, porque às vezes tem um homem que fala, eu não vou ficar dando satisfação. Não, é de construir, tem alguém que está fazendo força junto comigo para atingir os nossos objetivos familiares. Então, em algum momento já dá para perceber que está tendo uma quebra ali de conexão, o que a gente falou que abre a porta para uma traição, né? E aí, principalmente, né, que fez algo com o dinheiro dela. Sim. E ainda para uma traição, né? Uma traição dupla, né? De confiança. Exato. Temos mais? Boa tarde. Foi meu filho que me contou sobre a traição. Nossa. Ele viu as mensagens no celular do pai e me mostrou a dor no rosto do meu filho enquanto tentava entender o que estava acontecendo. Foi insuportável. Saber que meu filho teve que carregar esse peso e ainda ter que me contar a verdade foi um dos momentos mais difíceis da minha vida. Ele teve que crescer rápido demais por causa da traição do pai. Acho que é importante a gente falar também que ele ainda é o filho. Perfeito. Né? Porque eu acho que quando acontece, principalmente quando é a menina, ela fala assim, eu vou... Aí minha mãe foi traída. Aí olha para o pai, porque a gente tem essa figura, mas ele é um homem. Não, ele é seu pai. Então, essa ponderação para a mulher, eu sei que ela estava fragilizada, não tem como mensurar tudo, mas ele não tem que ser o marido da casa porque o pai saiu. Concorda? Exatamente, exatamente. Mas acho que ela estava querendo dizer assim, né? Como que o pai fez isso? Essa criança tem o pai, eu não sei se era uma criança, ela não contou a idade, mas tem o pai muitas vezes como o herói. Uhum. E, de repente, ela viu uma quebra ali, né? Então, aquele olhar da criança é assim, meu herói falhou. E há uma dor que é diferente, desculpa, mas é diferente da dor dela, tá? É uma traição, mas é diferente, justamente porque ele é o pai e aqui é o marido. E o que está doendo mais nela é a figura do pai, seria isso? Não, é exatamente a figura do pai que causou dor no filho. E ela está sofrendo pela dor do filho. Isso, é o que ela disse, ela está sofrendo absurdamente por essas dores todas, né? E até esse ponto de o filho chegar para contar para a mãe, pensando que se eu contar para minha mãe, pode ser que haja uma separação. Pode ser que meu pai, né, vá sair de casa. Que situação difícil, né? E agora, conto, não conto? Se eu guardar e depois minha mãe descobrir, né? Nossa. Que situação. Gente, sofrido para essa criança, né? E aí, o que a gente diria para essa mulher, eu acredito, né, Cris? O que você diria? Eu acho que é muito importante ela conseguir fazer a separação, como você disse, conversar com essa criança e dizer, ok, você descobriu, eu sinto muito pela dor que você está passando, mas agora é com a mamãe. Não é responsabilidade de nenhuma criança resolver problemas do casal, tá? Tem uma relação com o seu pai, o papai sempre te amou, sempre cuidou de você. Isso é um problema agora que a mamãe vai resolver. Cada um precisa ficar no seu papel, porque senão essa criança assume para si uma responsabilidade muito grande para ela carregar e que vai causar danos para a vida futura dela, né? Então, a gente tem que proteger sempre a criança. Verdade. Sinta-se acolhida aqui pela nossa psicóloga. A gente tem mais uma interação e agora o tempo está corrido. Agora o ponto está aqui, a diretora está falando 1 minutinho para responder. Vou ler rapidinho, não vou comentar. Meu marido começou a beber muito depois de perder o emprego. Ele começou a sair mais, voltava à tarde, e foi assim que descobri que ele estava me traindo. Ele não negou, disse que a bebida o fez perder o controle,
mas a dor da traição, combinada com o alcoolismo, foi insuportável. Não me recuperei ainda. E olha, talvez você não tenha se recuperado porque é uma dor violenta. Eu digo que a dor de uma traição para um relacionamento é como uma ferida de morte, assim. Ela é muito intensa. Eu entendo a sua dor e leva tempo. Dê tempo para você, para se recuperar. É um luto, né? São muitas coisas que você vai rever para se proteger, para dar conta de resolver isso. Então, calma que vai dar certo. Só dê tempo um pouquinho para você, busque ajuda, busque conversar com alguém que a coisa vai andar, tá bom? Verdade, perfeito. E olha, para ajudar você que está em casa acompanhando a gente, talvez passando por uma situação como essa ou não, você quer continuar sólido aí no seu relacionamento e não quer passar por situações como essa, então entre em contato com a gente agora e peça o seu guia. Peça não, já é só você mandar um Felizes para Sempre no WhatsApp da Esperança e você vai receber aí no seu WhatsApp mesmo. Felizes para Sempre é um estudo digital, início imediato, sem custo. Então, mandou a mensagem Felizes para Sempre no WhatsApp da Esperança, imediatamente ela já vai te enviar e você vai começar agora mesmo a estudar a Bíblia junto com a Esperança dentro desse tema. Então, um tema voltado para os maridos, outro tema para as esposas. Não, mas sempre... o tema é o mesmo. O tema é o mesmo, né? Mas a abordagem, linha, né? A abordagem é diferente. Para o homem e para a mulher, a abordagem um pouquinho diferente E para ali. caminhar junto, né? Se está tendo totalmente dificuldade, necessário. talvez seja um momento, né? Verdade. E o WhatsApp da Esperança está aí esqueci. aparecendo na sua tela, mas eu repito, talvez você está fazendo uma coisinha ou outra, não conseguiu ver. Anota aí, viu? 120, o código da operadora, Não. 12... Ah, não tem Eu operadora, aprendi né? agora. É verdade, Eu é só aprendi agora. 12982000062, pronto. O WhatsApp não tem operadora, Não legal, tem, né? é verdade. Pessoa mais jovem explica as coisas pra gente, a gente aprende depois. Verdade. É isso. Cris, Super habituada com a tecnologia. Nossa, e eu tentei tanto um número ontem, não deu certo. Falei, mas o que tá acontecendo? Eu botei o 0 operadora. Cris, obrigado por estar com a gente. Obrigada. Foi um prazer dividir com vocês esses momentos e esperamos que tenhamos outros momentos também, né? Verdade. Patrícia, abençoe seu trabalho, estamos juntos e amigo. estaremos juntos em outros momentos também, viu? Ótimo. Na sequência tem sempre o Vida e Saúde aí com uma receitinha diferente, com um tema focado na saúde. E a gente entrega aí pra Teru. Valeu, gente. Tchau.